nosso Deus é bom. Te convido agora a pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, glória seja dada ao Cordeiro, capítulo 13, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero estar falando aqui, glórias a Deus, a parábola do semeador, tá certo? Que diz aqui, glórias a Deus, perdão, a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cercaram-se e sufocaram-na. E outro caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo, bendito seja o nome do Senhor, de número 18, do capítulo 13, Jesus explica essa parábola. Jesus vai dar a explicação do que ele estava falando em comparação. E ele diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do rei, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Boa esta palavra. Então o Senhor Jesus, ele fala dos pregadores, dos mensageiros, dos enviados do Senhor. Ele compara com um homem que saiu a semear. Então ele faz uma comparação. Os pregadores com o semeador. A semente do fruto, a semente, a palavra. Então tem pregador, tem muita gente que me ouve através da rádio. Eu, como ministra do Evangelho, como pastora, muitas pessoas me escutam na igreja, mas muitas agem como essa parábola aqui. Uns escutam, bendito seja o nome do Senhor, ouve, mas não entende. E não procura entender, não vai tirar dúvida. Tem vergonha, tem medo, não sei. E o que é que acontece? Por não entender aquela palavra, não dá a devida atenção, não vai buscar a compreensão, o maligno rouba essa palavra. É o semeador, aleluia, o que foi semeado no seu coração, este é o que semeado junto ao caminho.
O que foi semeado em pedregais, ouve a palavra e logo recebe com alegria. É muita gente assim, emotivo. É um entusiasmo da pregação, aquela pregação foi boa, acendeu aquela chama, mas logo, ela passa. Por quê? Porque não pega aquela palavra e fica meditando, e coloca aquela palavra em prática. Ou seja, não tem raiz. Não se aprofundou naquilo que ouviu, naquilo que aprendeu. Então não tem raiz. O que é que diz aqui? Quando chega a angústia, a perseguição, o que é que faz? Abandona, porque não suporta. Não tem intimidade com Deus. Essa raiz aqui é você criar laços com o Criador. E a diz aqui também: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo. E a sedução das riquezas. Hoje é o século 21, né? Hoje a maioria das igrejas, a maioria das pessoas estão assim, se preocupando no secular, trabalho, casa, fortuna, nome, ser reconhecido. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que faz com a palavra? Sufoca. Tem pessoas que não têm tempo mais de ir para a igreja por causa do trabalho. Tem pessoas que não têm tempo mais de ir para a igreja por causa da empresa. Deus abençoou com a empresa, é um empreendedor, é um empresário, gera emprego, gera renda, mas não tem tempo para o Criador. Então, essas pessoas, a palavra, ela fica sufocada com os bens. Está mais ligado para os bens materiais do que para Deus. Aí quando a porca torce o rabo, uma comparação, quando o problema chega, que muitas das vezes o prestígio não resolve, o reconhecimento não resolve, o dinheiro não resolve, o ambiente empresarial não resolve, quem vai resolver? Quem resolve? Quem tem poder? O Pai das luzes. Então tem muita gente trocando a palavra, o reino de Deus, por esse reino atual. Principalmente agora, aqueles que estão querendo galgar um lugar governamental. Isso é terrível, porque muitos entram, se lançam dizendo que são de Deus, mas quando vê o poder, o dinheiro, sufoca a palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo que essas pessoas que dão mais importância ao material, ao dinheiro, do que a Deus, do que a palavra do Senhor, é aquela semente que o semeador lançou e caiu entre espinhos. Então sufocou e não germinou. Então a palavra não tem espaço em um coração ganancioso, avarento. A palavra do Senhor, o reino de Deus, não tem lugar para essas pessoas que só se preocupam em ter dinheiro, em ser conhecido. Que diz aqui, ó, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não vai para a casa do Senhor, não comunga, não participa, não é mais membro do corpo, o qual o cabeça é Cristo. E ficam umas pessoas literalmente avarentas, preocupadas só com glamour, com as coisas dessa terra. Mas ele diz aqui, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá frutos, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. E eu quero te perguntar, meu irmão,
Quem é você? Quem está sendo você? Que terra é essa que aos sábados a palavra é ministrada aqui através do programa Luz para o Mundo? Você tem sufocado essa palavra no decorrer da semana? Com os afazeres, com os trabalhos? Queridos, eu quero te dizer, não é pecado você estudar, você se aperfeiçoar, você se graduar. Não é pecado você ter uma profissão, você exercer com excelência. Mas tudo isso é competência, é só daqui da terra. O reino de Deus, você não vai entrar porque você é um PhD. O reino de Deus não vai entrar porque você é um mega empresário. O reino de Deus não vai entrar por causa dos seus belos olhos verdes, azuis, queimados do sol. Nada disso. O reino de Deus vai entrar pela fé em Cristo Jesus, o qual você renunciou à sua vida. Renunciar à vida, queridos, não é deixar de trabalhar, não. A não ser que Deus tenha algo específico para cada um, porque Ele chama, Ele garante. Mas não é ser um pateta, é só um alienado. Não é isso não, querido. Você pode trabalhar, você pode produzir, você pode ser rico nessa terra. Mas o que não pode é você fazer como um mancebo rico, que deixou de receber a salvação porque o Senhor viu que o coração dele estava preso nos bens. E como Deus identificou, Jesus identificou? Quando ele perguntou, mestre, o que é necessário para ter a salvação? O Senhor disse, cumpre os mandamentos. Eles cumprem todos. Ele disse, então vende tudo que tem e me segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E ali o semblante dele, o que foi, caiu. Por quê? Porque ele tinha muitos bens, ele era rico. E a riqueza sufocou a palavra do Senhor. Mandai a face, terra. Ele amou mais a riqueza do que a salvação. Então cuidado, meu irmão. Cuidado com essa busca incessante. Essa busca, essa falta de tempo de estar na casa do Senhor, porque o seu olhar, o seu coração está no seu trabalho. Você tem tempo para ir trabalhar? Você tem prazer? Até mesmo não tem. Vai doente, vai como for. Mas para a casa do Senhor, para meditar na palavra, para servir ao Senhor, para estar vivendo a palavra de Deus, você não tem tempo, você não gosta. Você acha que o trabalho está em primeiro lugar. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele diz na sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que você seja uma boa terra, que sejamos uma terra que dê frutos para o reino de Deus. Assim como produzimos na terra, viemos produzir muito mais para o reino de Deus. Vamos ganhar almas, vamos propagar o evangelho, evangelizar. Por mais que sejamos rejeitados, apedrejados, mas vai ter um que vai abrir o coração e valerá a pena. Vai valer a pena essa alma se render ao Senhor. Então que sejamos, meus irmãos, como essa semente que caiu na boa terra, que sejamos essa terra adubada, essa terra abençoada por Deus, que viemos dar lugar à palavra do Senhor e viemos ser a cada dia abençoados, prósperos em Cristo. Não coloque o trabalho em primeiro lugar. Não coloque a sua profissão em primeiro lugar. Não coloque nada em primeiro lugar, a não ser o Senhor, a não ser Jesus Cristo, a não ser o reino de Deus. Então cuidado com a euforia. Tem gente que pula de igreja, pula aqui, pula ali, um culto aqui, um culto ali, mas é só oba-oba. Vem os problemas, abandona a igreja. E outras pessoas estão aqui, sufocando a palavra por causa do trabalho, por causa dos bens, por causa dessa busca desenfreada de dinheiro.
O espírito de Mamon. Primeiro dinheiro, 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 dinheiro. Depois, olhe lá, Deus. Quando tiver um tempo, quando tiver sobrar um tempinho, não tem mais nada para fazer, vai lá na igreja dar um oi. Fazer um favor, né? Toma vergonha. Deus sem eu e você, Ele é Deus. Mas nós sem Deus não somos nada. Então recebe essa palavra no teu espírito. Reveja os seus conceitos. Você, principalmente, que tem sufocado a palavra do Senhor por causa dos bens dessa terra. Queria tanto chegar onde chegou e agora não tem tempo para Deus, né? Orou, pediu tanto a Deus e quando conquistou, não tem mais tempo para Deus. É lamentável. É lamentável, mas que nessa noite, o Espírito Santo, nessa manhã ou tarde, o horário que você vai ouvir esta programação, o Espírito Santo te convença que sem Ele, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Criador do Universo, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais uma vez abrir os nossos olhos. Por mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dar um entendimento, a direção, que sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Sem o Senhor, meu Pai, é pranto e ranger de dentes. Que essa terra, meu Deus, vai passar, mas as tuas palavras não vão de passar não, Pai. Então eu te peço, Deus, que alcance agora essas pessoas que têm sufocado a tua palavra, Pai. Que não têm dado atenção, meu Deus, à tua palavra. E têm se voltado apenas para o trabalho. E têm se voltado apenas para se profissionalizar. Não que seja pecado, Pai, não. Mas primeiro o teu reino. Primeiro a tua justiça. Primeiro a tua palavra, meu Pai. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque a tua palavra diz que para todo propósito tem um tempo. E que essas pessoas vinham entender, meu Pai, que é necessário o tempo na tua casa. O tempo, meu Pai, buscando o Senhor juntamente, meu Deus, com os irmãos. Comungando a fé, congregando, Senhor. Para aprendermos na tua casa. Como Davi disse que longos dias habitará na tua casa. Habitará na tua casa por longos dias, Senhor. Oh Deus, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã. Fortalece na força do teu poder. E que as escamas venham cair dos olhos. E que todo o engodo do diabo, que toda a sedução desse mundo seja repreendido. E que essas vidas, meu Pai, venham se sustentar na tua presença. E aqueles que estão, meu Pai, firmes, que o Senhor a cada dia fortaleça, a cada dia dê, meu Pai, mais revestimento e graça, até a tua vinda para a glória do teu nome. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais uma vez o ide do Senhor e a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz, e não se esqueça de se inscrever no canal da pastora Ruth Santana.